Marcelo Rebelo de Sousa dizia que havia 20 diferenças programáticas entre o PSD e o CDS, mas há aqui diferenças que podem importar, como no caso das privatizações. Por exemplo, as Águas de Portugal, a RTP, o CDS, mesmo a Caixa, está mais reticente, assim é que é, relativamente a este assunto. Isto pode, de alguma forma, atrapalhar ou até atrasar? Pois, eu gostava de recuperar aqui uma ideia-chave que Pedro Passos Coelho teve na campanha eleitoral e que penso que, se houver coragem, digamos, política para passar à prática, será muito importante. Uma das ideias-chave foi de que ele iria escolher para a governação não pessoas ligadas ao partidário, mas os melhores. De facto, parece-me que este é o caminho, quer dizer, nós temos pessoas em Portugal, uns mais conhecidos do que outros, mas que deram já provas inequívocas nas empresas onde trabalharam, quer na área financeira, quer na área da economia real, que deram, de facto, provas irrefutáveis, provas verdadeiramente de sucesso, e pessoas que sabem fazer, quer dizer, portanto, nós não precisamos de teóricos neste momento, ou seja, tradicionalmente onde os governos anteriores vão buscar as pessoas é ou aos corredores do poder ou às universidades. Eu encontro que nem nos corredores do poder, nem nas universidades estão as pessoas que fazem falta neste momento em Portugal. As pessoas que fazem falta neste momento em Portugal são pessoas que já fizeram, que já mostraram o seu sucesso através de obra feita. E é aí, de facto, que Pedro Passos Coelho, para cumprir aquilo que disse na campanha eleitoral, tem que ir buscar, é evidente, sempre haverá um ou outro que vai buscar aos aparelhos partidários, mas, digamos, o núcleo duro do seu governo terá que ser forçosamente em pessoas que já deram provas, uns mais conhecidos do que outros, obviamente, mas em pessoas que já deram provas, quer na economia financeira, quer na economia real. Relativamente ao que me disse, e das privatizações, eu penso, quer dizer, não só essas medidas que os separam, haverão outras medidas que separarão aquilo que Pedro Passos Coelho pensa e aquilo que pensa Paulo Portas. No entanto, eu também já disse aqui neste fórum, que, retirando alguns setores estratégicos da vida nacional, o Estado não tem uma sensibilidade de intervenção, mas sim do regulador. Portanto, o Estado é, acima de tudo, um regulador e não um interventor. E não faz sentido, a meu ver, que certas e determinadas empresas continuem no setor público administrativo, por uma razão. Está provado, ao longo da história... Em algum destes exemplos que eu citei, as Águas de Portugal... Sim, as Águas de Portugal, repara, as Águas de Portugal, até 1974, as Águas de Portugal têm 120 anos, e até 1974 era a CAL, a Companhia das Águas de Lisboa, era assim que se chamava, sempre foi privada. Sempre foi privada e sempre teve excelentes resultados. Portanto, os donos da CAL, até 74, eram 3 senhores, digamos, depois um já tinha falecido, mas eram 3 senhores que criaram, digamos, no início do final do século XIX, criaram a Companhia das Águas de Lisboa e que sempre a trouxeram privada até ao 25 de Abril. Portanto, eu não vejo drama nenhum, absolutamente nenhum, que as Águas de Lisboa sejam, digamos, voltem outra vez a ser privadas. Quer dizer, não vejo absolutamente problema nenhum, porque elas já foram privadas e mais. A qualidade da água, quando a empresa era privada, não era pior do que a qualidade da água hoje que a empresa pertence às Águas de Portugal. Portanto, e aqui eu estou-me a referir à EPAL, porque de facto a EPAL, dentro das Águas de Portugal, representa o core business das Águas de Portugal. Portanto, depois o que é que as Águas de Portugal têm? Tem os CIMs, CIMRIA, CIMTEjo, enfim, estão mais ligados ao tratamento de águas residuais, mas o core business das Águas de Portugal é de facto a EPAL. Portanto, segundo, digamos, as correntes que não querem a privatização, não é pelos CIMs, portanto, pelos tratamentos das águas residuais, mas é pelo fornecimento da água, concretamente à cidade de Lisboa. Eu não vejo qualquer tipo de problema, de facto, e volto a sublinhar esse tema, não vejo qualquer tipo de problema em EPAL e outras empresas que estão no âmbito do setor público, do setor empresarial do Estado, serem nacionalizadas, porque ganha-se sempre a eficiência. Portanto, e está provado... as privatizações não será um problema maior entre os dois partidos? Não, quer dizer, eu penso que é mais uma questão, digamos, de entendimento e digamos, de chegarem a um acordo sobre esse tema, porque haverão outras, se calhar, e tenho a certeza que sim, outras questões bem mais importantes do que Por exemplo, Fernando Nobre, será um problema para resolver Fernando Nobre na presidência da Assembleia da República? Agora a imprensa tem dado conta de que poderá ser Ministro da Saúde. Não, é evidente. O próprio Fernando Nobre, quando foi lançado o nome, foi altamente polémico para o mesmo PSD. Dentro do PSD. Mesmo dentro do PSD. Houve algumas vozes que, enfim, teriam outro pensamento relativamente... Até porque ele foi pela primeira vez lançado como candidato a deputado e a Presidente da Assembleia da República. E isto também foi uma inovação, porque normalmente não existia isto. Os jornalistas chamaram de erro. Exato. Pronto, enfim. Não sei se será ou não.
Poderá-se colocar a hipótese até, e que será talvez eventualmente, segundo o CDS e segundo também a imprensa, eventualmente mais consensual, Dr. Mota Amaral. Eu lembro-me que o cargo de Presidente da Assembleia da República é um cargo que nem toda a gente está apta a poder exercer. Então seria mais útil no Ministério Não da sei, Saúde? mas eu penso que é preciso alguma tarimba de Parlamento. É necessário algum conhecimento. É um cargo que exige bastante em termos de... Acha que o PSD neste sentido vai ceder ao CDS? Não sei, mas muito provavelmente, quer dizer, ele precisa do CDS para formar o governo e nomeadamente para a nomeação do Presidente da Assembleia da República. E nesse caso poderá ser uma das cedências do PSD, mas dentro da área social, e com certeza que o Dr. Fernando Nobre, eu penso que o Dr. Fernando Nobre quer dar um testemunho à democracia portuguesa como cidadão e, portanto, o fará e terá com certeza espaço no próximo leque governativo para o fazer. Paulo Portas, a imprensa, quase todos os jornais dão como certa a sua ida para a pasta dos negócios estrangeiros. No entanto, é uma pasta popular. Recordo-se que Luís Amado sempre foi dos ministros do último governo mais populares. E a questão aqui que eu quero colocar é esta. Enquanto o Paulo Portas fica com uma pasta apetecível e popular por si, Pedro Passos Coelho vai anunciar medidas aos portugueses que não são nada fáceis. Poderá haver aqui algum desentendimento futuro ou Paulo Portas pode sequer nem chegar a ministro dos negócios estrangeiros, eventualmente, por causa disto? Acha que pode, de facto, comprometer alguma coisa? Não, creio que não. Aliás, a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros é uma pasta política. Paulo Portas é um político, não é um técnico, portanto estará adequado. E eu diria antes que não haveria muitas outras escolhas para Paulo Portas enquanto político e de forma a aproveitá-lo de uma forma onde todo o potencial... É a pasta que lhe assenta, que nem uma luva, como se diz? Assentará. É uma pasta política. Há aí um óbice. Nós sabemos que Paulo Portas, de vez em quando, tem alguns pequenos arremessos anti-europeístas. Em alguns aspectos ele choca. Não obstante estar a tomar posições que claramente se colocam neste momento à esquerda do PSD, existem, nomeadamente na área da agricultura. E, portanto, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Paulo Portas vai ter que ceder em alguns aspectos que, neste momento, lhe são contra a natura. Há uma questão muito importante que eu gostava de retomar, que dizia o Joaquim, relativamente ao Dr. Fernando Nobre. A voz popular é muito complicada, porque sempre foi dito que era necessário ir à sociedade civil buscar pessoas para a política, porque os nossos políticos esgotaram-se. E no momento em que alguém se entrega e alguém se apresenta com o currículo que tem o Dr. Fernando Nobre, é acusado de oportunismo e de querer algo que não lhe é merecido, porque não é um político. Temos que nos decidir, porque outras figuras da sociedade podem estar dispostas a dar esse passo e vão pensar duas vezes, porque nem todos os cidadãos estão dispostos a ouvir o que o Dr. Fernando Nobre tem ouvido com grande capacidade de encaixe. Parece consensual que o Governo tem de cumprir esta legislatura até ao fim. E há pouco falava na sua nota prévia na sucessão no PS. Esta posição do PS na oposição será uma posição ingrata porque terá de dar apoio a medidas estabelecidas já com a Troika, mas António Costa diz hoje em entrevista ao Diário Económico, uma entrevista que também aqui ao ETV, que uma coisa é aprovar as medidas da Troika, outra coisa é aprovar as medidas do PSD. Como é que o PS se vai posicionar aqui entre estes dois, no fundo, entre estes dois movimentos? Pois, eu penso que o António Costa, de facto, está a perder uma excelente oportunidade, não é? Porque ele, apresentando-se como candidato à liderança do partido, tinha muito mais legitimidade, a meu ver, de dizer aquilo que disse e o que possa dizer no futuro relativamente, digamos, ao Partido Socialista. Eu penso que o Partido Socialista, neste momento, não tem qualquer tipo de interesse em pensar, digamos, derrubar este governo. Por variedíssimos motivos, sendo que o primeiro deles é a reconstituição interna. Portanto, o partido tem que se refundar internamente, tem que ir ao encontro, tem que perceber o que é que quer de facto fazer do próprio partido, que linhas é que quer conduzir e, sobretudo, tem que apagar feridas que estão muito profundas, não é? Sobretudo naquele eleitorado que é transversal e que anda ali, digamos, a dançar de um partido para outro e dentro do próprio eleitorado que é militante do Partido Socialista. Portanto, não nos podemos esquecer que há muitas pessoas, muitos militantes do Partido Socialista, que
por motivos variados, e todos eles com certeza fundamentados, não se reviram nas posições que o Partido Socialista tomou nos últimos anos. Portanto, aliás, vê-se isso, que tanto que António José Seguro tem o apoio das bases exatamente. e Assis recolhe o apoio do aparelho exatamente. do partido. Pois há quem diga ao contrário. Ainda ontem eu ouvi o Dr. Vera Jardim com o Dr. Moraes Sarmento num programa na rádio à noite e eles diziam exatamente o contrário. Portanto, que era o João António José Seguro tinha, digamos, porque sempre andou nos corredores do partido, não é? Sempre andou nos corredores da política, sempre muito cabisbaixo, com poucas intervenções, com um currículo que se conhece, exatamente. E o Assis não, o Assis sempre foi um homem, digamos, que diz aquilo que pensa, um homem frontal, que pagou aqui há uns anos em Felgueiras enfim, por situações que não vêm agora aqui ao caso, mas pagou pela frontalidade dele nesse caso. Agora, eu penso que de facto o Partido Socialista não tem qualquer tipo de interesse antes de se refundar internamente. Portanto, também tem interesse em que esta legislatura chegue até ao fim. Todos os partidos têm interesse em que chegue até ao fim. Porque quer nós queiramos, quer não, este governo que vai tomar as rédeas do poder, que vai conduzir Portugal nestes próximos anos, vai ter o ónus digamos, tudo o que é odioso, porque apesar de serem situações impostas e terem sido tripartidamente assinadas pelo Partido Socialista, pelo PPD e pelo CDS, é este governo que vai ter o ónus do odioso. Portanto, as pessoas hoje não se aperceberam ainda, se calhar, algumas sim, outras, mas talvez a esmagadora maioria dos portugueses não se aperceberam, dos tempos difíceis que vêm aí. Quer dizer, são tempos que vão doer a todos, que vão doer na carteira de todos, que vão doer no rendimento disponível cada vez menos de todos os portugueses, que vão, digamos, por consequência, nós adquirimos um conjunto menor de bens e serviços que adquirimos até aqui, e são tempos muito difíceis. Portanto, e que, digamos, o odioso desta situação vai para o Partido do Governo. Muito rapidamente, quero ouvir todos sobre este assunto. 4 anos de legislatura que Pedro Passos Coelho pode contar com algum apoio da Europa? Tendo em conta o fantasma grego, a Europa precisa de um bom exemplo de um país resgatado. Será que, nesse sentido, Pedro Passos Coelho pode ter as costas mais largas por parte da Europa? Eu vou responder, só queria dar uma nota relativamente à pasta dos negócios estrangeiros do Dr. Paulo Portas. E eu queria dizer que o Dr. Paulo Portas, se for para os negócios estrangeiros, terá que também ter uma... E a política dos negócios estrangeiros em Portugal passará cada vez mais também por uma política económica. E, portanto, a política económica juntamente com os negócios estrangeiros. E é isso que se espera do Dr. Paulo Portas, acho eu. Relativamente à Europa, claro que sim. E mesmo alguns fantasmas da saída da Europa, da Grécia e tudo mais, eu penso que não fará qualquer sentido. E, aliás, acho que a família europeia está a ter o seu primeiro grande problema. E é daqui, destes grandes problemas, que nascem os projetos ainda com mais força. E por isso vejo com muita esperança a forma como a Europa terá que lidar. E a Europa, e como já disse até neste programa há um mês e meio, a Europa, o estar agora a reparar estas feridas que tem e que tinha. Nós sabíamos que Portugal tinha problemas em termos orçamentais, sabíamos que a Grécia tinha, sabíamos que a Irlanda tem, sabíamos que a Bélgica tem. E estar neste momento a ver uma a uma destes países e a tentar consertar e a tentar impor medidas para a modernização do Estado, para reformas deste Estado, para que se tornem máquinas do Estado mais leves nestes países, menos onerosas, parece-me que é uma política conservadora, que nos dói muito neste momento, mas que em termos do médio e longo prazo será muito mais sustentável do que a política que nos Estados Unidos está a ser tomada relativamente a muitos Estados federais. A Europa estará do lado de Pedro Passos Coelho e por isso poderá o Primeiro-Ministro até ter uma vida mais fácil? Sim, estará com certeza, até porque é necessária essa estabilidade. Problemas, se houverem, virão de dentro do próprio país, do facto da exigência da Europa em termos de estabilidade política não se poder concretizar. A entrevista que houve no Diário Económico, e parabenizo por ela, porque a Dra. João Avilés fez uma excelente entrevista a um homem que se agigantou dentro do PS, muito também face à pequenez dos seus adversários, o Dr. António Costa, e ele deixou claras 2 mensagens. Não foi o PS que trouxe as medidas, foi o PSD que as foi buscar, e, portanto, tudo o que acontecer de mal pelas medidas não tem nada a ver connosco. Portanto, adivinha-se... Sr. António Gaspar, só relativamente à Europa e à ajuda ao Passos Coelho, muito rapidamente. Ainda não temos governo e já Christine Lagarde está a dar uma ajuda, não é? Quando ela vem a Portugal e diz que Portugal irá recuperar muito mais rapidamente do que aquilo que se previa, irá ter um futuro muito mais risonho que a Grécia, está já a dar uma ajuda àquilo que irá ser o comportamento da União Europeia relativamente a Portugal, porque, digamos, tem uma experiência negativíssima relativamente à Grécia.
formas de intervenção que foram as mais desadequadas que se podiam encontrar e estão a aprender de facto aí que não podem replicar de forma alguma as mesmas medidas num outro país, caso Muito bem, Portugal. uma Europa solidária então com Portugal. Muito obrigada aos três pela vossa presença. Falámos então do novo governo que poderá ser indigitado já amanhã neste Conselho Consultivo.